futebol. O Cruzeiro entrou hoje com uma ação judicial pedindo a rescisão do contrato com a Minas Arena, que é a empresa que administra o estádio Mineirão. Segundo a defesa do clube, a Minas Arena deixou de cobrar algumas taxas de um outro time desde 2013. E com isso, o Cruzeiro também deixou de arcar com as despesas. A Minas Arena entrou na justiça pedindo ao clube 8 milhões de reais. Agora, o Cruzeiro pede uma indenização por danos morais no valor de 25 milhões de reais. Ninguém da empresa foi encontrado para falar do assunto. O Campeonato Brasileiro está só começando, mas o torcedor do Cruzeiro já mostra uma certa preocupação. O desempenho na temporada traz de volta a lembrança do time de 2011, que lutou o ano todo para não ser rebaixado. As palavras de Elber são animadoras. A gente tem que treinar mais, tem que tentar jogar um mais próximo do outro ali para que essas partidas brilhantes possam voltar a acontecer novamente. Mas a realidade do Cruzeiro talvez não faça com que o torcedor tenha a mesma expectativa. Um início de Brasileirão que gera dúvidas e preocupação. Tá, é apenas o começo, mas passaram a Primeira Liga e o Estadual e o time ficou devendo nas duas competições. Um clube acostumado a conquistas que tem num passado recente um bicampeonato brasileiro. Em 2015, Mano Menezes foi chamado às pressas para evitar o pior. Inevitável não pensar lá na frente, em dezembro. Nossa equipe resolveu então comparar o atual elenco com o que não deixou saudade, o de 2011, que se livrou da segunda divisão na última rodada, no apagar das luzes. Estávamos todos bem pressionados, digamos assim, né, e tensos com esses jogos, mas graças a Deus pudemos sair daqui com a vitória e com o não rebaixamento do Cruzeiro. O time de 2011 no Campeonato Brasileiro teve como base Fábio, Vitor, Gil, Naldo e Gilberto, Marquinhos Paraná, Fabrício, Montijo, o Alisson, Anselmo Ramon e o Wellington Paulista. Em 2016 podemos tentar escalar o melhor Cruzeiro com Fábio, Lucas, Bruno Rodrigo, Manuel e Brian, Romero, Henrique, Robinho e Arrascaeta, Alisson e William. E aí, qual elenco é melhor? Qual é o mais confiável? Se era melhor ou se era pior, não importa. O que eu tenho a dizer é que muitas vezes não é o elenco que leva um time a ser campeão, a ser o melhor. Às vezes é o comportamento, às vezes é o comando, às vezes é o modo como os jogadores encaram aquela situação daquele momento. Embora seja assim cedo demais para analisar os números, as coincidências existem. Nas duas temporadas, o Cruzeiro conquistou apenas um ponto nas duas primeiras rodadas. Exatamente uma derrota fora de casa e um empate no Mineirão. Outro grande problema, e que a torcida não quer que se repita, foi a constante troca de treinadores em 2011. Cuca, Joel Santana, Emerson Ávila e Wagner Mancini dirigiram a Raposa. 2016 começou com David no comando. Geraldo Delamore assumiu interinamente até a chegada do atual técnico Paulo Bento. Temos muito trabalho pela frente para fazer, não é com uma semana de trabalho e com cinco treinos que se consegue dotar uma equipa já de uma extraordinária organização. Creio que há coisas positivas para tirar e tentar preparar o próximo jogo da melhor maneira possível. Viemos saber então dos mais interessados no assunto. Afinal, qual Cruzeiro é melhor? O de 2016 ou o de 2011, que quase foi rebaixado? De 2011 é bem melhor, era bem melhor mesmo. Na Copa do Brasil, o Cruzeiro está um pouquinho melhor do que no Campeonato Brasileiro. Então esse ano o Cruzeiro vai ser um time mediano e vai jogar para não cair para a segunda divisão. Eu acho que o time de agora tem, na comparação, acho que tem mais chance de se dar melhor no Brasileiro. Independentemente de qual time é melhor, a certeza que temos é que o torcedor deseja que esse tipo de comparação logo caia no esquecimento. Com vários desfalques, o técnico Marcelo Oliveira agora quebra a cabeça para montar o Atlético que enfrenta o Grêmio amanhã. O comandante tenta esconder o time, mas deu algumas pistas. Um time inteiro de desfalques. É isso mesmo que você ouviu. 11 jogadores não estão à disposição do técnico Marcelo Oliveira para a próxima rodada. Os zagueiros Léo Silva e Eraso, os laterais Douglas Santos e Mansur, o volante Leandro Donizete, os meias Casares, Carlos Eduardo e Dátolo, os atacantes Luan,
Robinho e Lucas Prato. Ufa, dá até para montar uma escalação. Com tantos desfalques, Marcelo Oliveira tem um quebra-cabeça para montar a equipe que recebe o Grêmio nesta quinta-feira. O técnico fechou boa parte do treino, escondeu o time, mas deu algumas pistas. Olha aí o Carlos César treinando do lado esquerdo. Será que ele vai ser o substituto do Douglas Santos? Não, confirmado não está, né? Mas é como eu acabei de falar, né? Eu mesmo pedi, né, para trabalhar do lado esquerdo, para poder estar preparando cada vez mais, né? É uma posição que eu posso ser utilizado e eu trabalhando mais, passando mais confiança, mostrando que tenho condições, mostrando qualidade, né? É um fator muito positivo para mim. Sobre a escalação, o técnico não escondeu a preferência por um time com 2 volantes e 3 armadores. Habitualmente eu tenho jogado com 2 volantes, usado meias e atacantes com mais criatividade, com mais agressividade ofensiva, mas que possam fazê-los também marcar. O conceito é que o futebol, se você não marcar, você tem pouca chance de ganhar o jogo. Mas você pode, de repente, marcar com jogadores mais técnicos que possam, quando tem a bola, fazer coisas importantes. Marcelo Oliveira mal chegou e já identificou que a conclusão das jogadas é o que precisa ser aprimorado no Atlético. Sermos mais efetivos na hora de conclusão da jogada. Criamos muito contra o Atlético Paranaense, mas pecamos um pouco nesse sentido. E isso é preparação, é treinamento, é repetição. E eu espero que a gente seja mais efetivo e mais preciso também. Olha, a boa notícia é que essa lista de desfalques diminuiu. O volante Leandro Donizete, que havia sido expulso em um jogo do Campeonato Brasileiro no ano passado, teve a pena revertida para medida social. Com isso, o jogador está liberado para enfrentar o Grêmio amanhã. Grampos comprometedores e a situação complicada do governador Fernando Pimentel. Orion Teixeira, muito boa noite. Quando é que essa crise vai acabar? É uma previsão para quando vai passar essa maré ruim aí para a gente? Boa noite, André, Gisele, telespectadores. Olha, André, as gravações telefônicas aí, flagradas, reveladas aí ao público, demonstram que se os políticos todos forem investigados, nenhum deles escapa, André. A República está ruindo. Olha, não é pelo fato de ser político ou de chegar ao poder que faz de um político corrupto. E ninguém nasceu assim. Na verdade, permanecer nele, sim, é no mínimo omisso, conivente com esse sistema que está aí. Essas gravações expuseram todos os políticos e chegam a lançar suspeitas até mesmo sobre os ministros do Supremo Tribunal Federal, André. Agora, Orion, falando sobre o nosso governador, essa situação complicada dele acabou comprometendo, inclusive, a rotina lá na Assembleia, né? Na verdade, paralisou a Assembleia Legislativa, Gisele, porque a oposição anunciou hoje ao presidente da Assembleia, o deputado Adolfo Clévia Lopes, que não vota nada, nenhum projeto mais na Assembleia. Estão em processo permanente de obstrução. Por quê? Pelo teor dos projetos? Não. Os projetos que estão lá aguardando tramitação há 20 dias, são 14 projetos de reforma administrativa do Estado. Mas eles consideram que a situação do governador Fernando Pimentel é uma situação de instabilidade, ou seja, ele pode ser afastado ou não do cargo, porque o Superior Tribunal de Justiça quer processá-lo, quer julgá-lo por 3 crimes que foram apontados pela Procuradoria-Geral da Justiça. Crime de corrupção, lavagem de dinheiro e práticas irregulares enquanto foi ministro do Desenvolvimento Econômico. Enquanto a situação não for resolvida, enquanto o governador não conseguir convencer a Justiça, convencer a todos aí de que ele é inocente, a situação na Assembleia tende a uma paralisia total e os projetos não vão para frente, Gisele. Tem muito projeto lá, né, Orion? São 14 projetos dessa reforma administrativa. Quero deixar para vocês agora uma questão para esse feriadão. Uma pergunta e uma resposta. Qual é o custo do presidente da Câmara dos Deputados aos cofres públicos? Respondo, R$541 mil por mês. Para reflexão. Tá certo. Obrigado, Orion. Uma boa noite para você, meu caro. Até a próxima. Até. E olha, daqui a pouco novidades sobre o julgamento do processo do desastre da cidade de Mariana. E ainda 2 pessoas morreram em um acidente no centro da capital. Elas foram atingidas por um ônibus que invadiu a calçada. É já depois do intervalo. Jornal Band Minas. Oferecimento. Drogaria